Olá, paz seja convosco. Bem-vindos ao Evangelho Quadrangular, capítulo 2. A história da Igreja do Evangelho Quadrangular. E é uma alegria compartilhar a grandiosa obra que Deus tem realizado por meio da IEQ. Desde sua fundação, tem sido um instrumento poderoso para levar a mensagem da salvação, do Espírito Santo, da cura divina e da volta de Cristo. Inspirado pela fundadora Aimee Semple McPherson, seguimos firmes proclamando o Evangelho em mais de 140 países. No Brasil, missionários dedicados estabeleceram bases para um crescimento extraordinário. Com projetos missionários, sociais, evangelísticos, seguimos demonstrando o amor de Cristo. Que essa jornada nos motive a permanecer na fé, expandindo o reino de Deus. O Evangelho Quadrangular tem uma história rica e inspiradora. Desde sua origem nos Estados Unidos até sua expansão para mais de 140 países, essa denominação tem levado a palavra de Deus a milhões. Conhecer a história da nossa fé é essencial para compreender nossa identidade espiritual. E neste estudo exploraremos como a Igreja do Evangelho Quadrangular superou desafios e perseguições para cumprir sua missão. A própria fundadora enfrentou muitas adversidades, mas permaneceu firme em seu chamado divino. Vamos mergulhar na trajetória dessa obra grandiosa e entender como sua mensagem transformadora alcançou tantas vidas. Tópico 1. A irmã Aimee e sua obra. Aimee Kennedy foi uma mulher notável, cuja vida foi marcada por desafios, vitórias e um profundo compromisso com Deus. E neste capítulo conheceremos sua história desde sua infância em Ontário, Canadá, passando pelo seu processo de conversão, seu chamado missionário e os primeiros passos de seu ministério. Ela enfrentou momentos de dúvida e angústia, mas sua sede por Deus a levou a uma busca incessante pelo Espírito Santo. Sua história é um exemplo de perseverança, fé e entrega total ao chamado divino. Vamos agora mergulhar em sua trajetória inspiradora. Do nascimento à conversão. Aimee nasceu em Ontário, Canadá, em 1890, filha de pais metodistas. Durante a adolescência, envolveu-se com teatro, cinema e bailes, afastando-se da fé cristã. Sua crise de crença culminou na dúvida sobre a existência de Deus. Entretanto, um encontro transformador em um culto pentecostal, pregado por Robert Semple, levou ao arrependimento. Por 3 dias, ela lutou contra suas incertezas, até que, num determinado momento de oração, uma oração sincera, entregou sua vida a Cristo e se desfez de tudo que não condizia mais com sua nova fé. Sua conversão foi marcada por um compromisso radical com Deus. Com o coração ardente por Deus, Aimee percebeu que sua vida deveria ser dedicada a pregar o Evangelho. Sua busca pelo batismo com o Espírito Santo foi intensa, resultando em uma experiência sobrenatural. Durante uma oração, viu um campo de trigo pronto para a colheita e ouviu Deus chamá-la para ser uma ceifeira. O Senhor entregou-lhe uma foice simbólica, representando a palavra de Deus, e a advertiu sobre o perigo de desviar-se do verdadeiro propósito. Essa experiência marcou sua vocação definitiva para a pregação do Evangelho. Casamento e início de seu ministério. Aimee casou-se com Robert Semple e juntos embarcaram para a China como missionários. Contudo, lá contraíram malária e Robert veio a falecer. Viúva e com uma filha recém-nascida, Aimee voltou aos Estados Unidos, casou-se novamente com Harold McPherson e dedicou-se à família.
Entretanto, Deus continuava a chamá-la ao ministério. A luta entre sua vocação e sua nova vida familiar gerou uma crise espiritual e de saúde. No leito de um hospital, ouviu novamente a voz do Senhor: Agora, tu irás? Sua resposta afirmativa a libertou da doença e a impulsionou definitivamente ao ministério. Aimee Semple McPherson foi um evangelista destemida e pioneira em seu tempo. Seu compromisso com o evangelismo e a cura divina levou-a a atravessar continentes, enfrentando desafios e realizando milagres. Nos próximos slides veremos como sua jornada se desenvolveu, suas campanhas e o impacto duradouro de seu ministério. Primeira campanha no Canadá. Em 1915, Aimee iniciou seu ministério evangelístico em Mount Forest. No início, os cultos tinham poucos participantes, mas sua determinação a levou a buscar formas inovadoras para atrair as pessoas. Subindo em uma cadeira e chamando até a atenção dos curiosos, ela conseguiu lotar seu culto. Com o crescimento das audiências, ela comprou uma tenda de lona e começou a realizar encontros ao ar livre. Seu esforço foi recompensado com inúmeras conversões e um grande avivamento. Superação e crescimento. Aimee enfrentou vários desafios, incluindo um dia exaustivo que quase impediu de pregar. Contudo, ao orar, encontrou forças em Mateus 16,25 e decidiu continuar seu trabalho. Essa determinação resultou em 18 fazendeiros convertidos naquela noite. A tenda rasgada foi restaurada e o ministério cresceu ainda mais. Nada a impediu de seguir sua missão. Novas campanhas e expansão. A experiência em Mount Forest incentivou Aimee a ampliar sua missão. De 1915 a 1918, suas tendas foram erguidas por toda a costa atlântica. Nessas reuniões, milhares de pessoas testemunharam curas milagrosas. Seu ministério de cura começou a crescer rapidamente, atraindo multidões cada vez maiores. Milagre e cura divina. Em uma das suas pregações, uma lâmpada de querosene explodiu e queimou seu rosto. Um homem cético anunciou que o culto seria cancelado, mas Aimee permaneceu firme. Começou a cantar e, diante de todos, suas queimaduras desapareceram completamente. Este evento reforçou a fé de muitos e demonstrou o poder da cura divina. Viagens transcontinentais. Determinada a expandir seu ministério, Aimee viajou pelos Estados Unidos em um carro com os dizeres: Jesus voltará, prepare-se. Entre 1918 e 1923, atravessou o país 8 vezes pregando para milhares de pessoas em auditórios lotados. Milagres e conversões eram frequentes, consolidando seu impacto evangelístico. Expansão internacional. O ministério de Aimee alcançou novas nações a partir de 1922. Ela viajou para a Austrália e outros países pregando com fervor. Seu foco ia além da salvação e cura. Ela também enfatizava o batismo com o Espírito Santo, preparando novos cristãos para a sua jornada espiritual. Visão geral sobre a vida e ministério. Hoje falaremos sobre um momento marcante na vida de Aimee Semple McPherson, uma mulher de Deus que revolucionou a pregação do Evangelho. Em Oakland, Califórnia, diante de milhares de pessoas, ela recebeu uma revelação divina que originou a mensagem quadrangular. Vamos conhecer essa história inspiradora? A visão de Ezequiel, descrita no capítulo 1, foi o tema central da mensagem de Aimee. O profeta relata um ser com 4 rostos, representando aspectos do ministério de Cristo. Essa revelação tocou profundamente Aimee, que compreendeu que cada rosto manifesta um aspecto da obra de Jesus.
conforme a necessidade da igreja. O rosto do homem representa o ministério da salvação. Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, a redenção veio por outro, Jesus Cristo. Ele se fez homem, puro e sem pecado, para cumprir a missão de salvar a humanidade. Aimee pregava essa verdade com fervor, conduzindo multidões a Cristo. O leão é o símbolo de força e autoridade. Jesus prometeu o Espírito Santo para capacitar seus seguidores a continuar sua obra. Aimee enfatizava a necessidade desse poder, ensinando que sem ele é impossível resistir ao inimigo e cumprir o chamado de Deus. Rosto de águia. Jesus é o Rei dos Seis. Assim como a águia se renova, Cristo ressuscitou e voltará em glória. Aimee pregava essa esperança, despertando nos fiéis o anseio pela volta de Jesus. Ele reinará para sempre, trazendo plena redenção para o seu povo. Rosto de boi. O boi é um animal de carga, símbolo de serviço e sacrifício. Jesus levou sobre si nossas dores e enfermidades. Aimee experimentou essa revelação de forma poderosa, sentindo a glória de Deus encher aquele lugar. Esse momento marcou a origem da mensagem quadrangular. O fim do ministério de Aimee. Mesmo enfrentando problemas de saúde, Aimee nunca desistiu. No dia 26 de setembro de 1944, pregou seu último sermão cheio da unção do Espírito Santo. Sua paixão era levar almas a Cristo, e naquela noite retornou ao hotel para descansar e não acordou mais. Assim terminava sua jornada, deixando um legado inspirador. O legado de Aimee Semple McPherson. Aimee deixou um legado inestimável. Sua visão deu origem à Igreja do Evangelho Quadrangular, que se espalhou pelo mundo. Seu lema ressoa até hoje: o sol não se porá sobre a bandeira quadrangular. Que possamos seguir seu exemplo e continuar proclamando o Evangelho a todas as criaturas. Visão de Ezequiel. Hoje falaremos sobre Aimee Semple McPherson e a visão de Ezequiel, uma mensagem que mudou sua história e originou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Em uma campanha evangelística em Akron, Califórnia, ela pregou sobre o ser celestial de 4 rostos, simbolizando diferentes fases do ministério de Cristo. Essa revelação foi um marco para a criação de um novo movimento cristão. O contexto da visão de Ezequiel. Ezequiel teve uma visão impressionante de um ser celestial com 4 rostos, cada um simbolizando um aspecto de Jesus. O rosto de homem representa a redenção, o de leão simboliza o poder do Espírito Santo, o de águia remete à majestade divina e o de boi representa serviço e cura. Essa visão serviu como base para a compreensão do ministério quadrangular. Rosto de homem. O primeiro rosto da visão de Ezequiel é o de homem, que simboliza a redenção. Jesus, como homem sem pecado, veio ao mundo para restaurar nossa relação com Deus. Ele cumpriu a profecia do Cordeiro de Deus, trazendo salvação e transformação para aqueles que nele confiam. Rosto de leão. O rosto de leão simboliza a força do Espírito Santo que reveste os crentes com poder. Assim como Jesus operou milagres pelo poder do Espírito, ele capacita seus seguidores a pregar o Evangelho, vencer as trevas e fazer as obras que ele realizou. Sem o Espírito Santo, não teríamos força para cumprir essa missão. Rosto de águia. O rosto de águia representa a realeza e a esperança da volta de Cristo. Assim como a águia renova suas penas e retorna com forças, Jesus ressuscitou e prometeu voltar para buscar sua igreja. Essa esperança nos fortalece e nos lembra de que devemos estar prontos e preparados para a sua vinda. O rosto de boi. O rosto de boi mostra o serviço e a cura. Jesus é o grande servo que tirou nossas dores e enfermidades. Seu ministério de cura continua até hoje.
através da fé e do poder do Espírito Santo. Aimee viu essa verdade e pregou sobre a cura divina com grande fervor. O fim do ministério de Aimee. Aimee Semple McPherson dedicou sua vida à pregação. Mesmo com a saúde debilitada, seu último sermão foi repleto de emoção e unção. No dia seguinte, faleceu, deixando um legado duradouro. Sua frase marcante, "O sol não se porá sobre a bandeira quadrangular", ainda ressoa hoje. Tópico 2. A Igreja nos Estados Unidos. A Igreja do Evangelho Quadrangular nasceu a partir de uma revelação divina concedida a Aimee Semple McPherson durante uma campanha evangelística na Califórnia. Essa visão ampliou seu chamado, levando-o a fundar uma obra que atravessaria fronteiras. O crescimento foi notável com a abertura de diversas igrejas e a expansão da mensagem cristã mundialmente. Mesmo após o seu falecimento, o legado de Aimee permaneceu forte, consolidando a igreja nos Estados Unidos e expandindo-se para diversas nações. Em 1949, houve um aumento expressivo no número de igrejas e em 1948, a igreja se uniu a outras denominações para formar a Pentecostal Fellowship of North America, fortalecendo a unidade cristã. Angelus Temple é um marco histórico para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Com apenas $5.000, Aimee adquiriu um terreno e construiu essa sede internacional. Com capacidade para mais de 5.000 pessoas, o templo se tornou um centro de avivamento. Em seus primeiros meses, milhares foram salvos e batizados. O local foi fundamental para o crescimento da igreja e para a disseminação da mensagem cristã. Sua estrutura e programação intensa impactaram profundamente a comunidade e os fiéis ao longo dos anos. Aimee fundou um instituto de treinamento em 1923. O crescimento acelerado fez com que em 1926 fosse estabelecido o Life Bible College. Com um prédio maior que o Angelus Temple, ele recebeu centenas de alunos nos primeiros anos. Essa iniciativa garantiu a formação de novos pregadores e o fortalecimento do movimento quadrangular, espalhando o evangelho para as mais regiões. A primeira emissora de rádio evangélica. O desejo de Aimee era alcançar o maior número possível de pessoas com a mensagem do evangelho. Vendo o poder do rádio, ela decidiu criar uma emissora própria. Assim, em 1924, nasceu a KFSG, pioneira no segmento evangélico nos Estados Unidos. Por meio dela, os cultos eram transmitidos ao vivo, impactando vidas em diversas localidades. Hoje, a KFSG continua ativa, ampliando o alcance da mensagem cristã. O Conselho Mundial Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular expandiu-se mundialmente, necessitando de uma organização unificada. Em 2005, líderes de vários países se reuniram para formar o Conselho Mundial Quadrangular. O objetivo é garantir o crescimento e a colaboração entre as igrejas ao redor do mundo. Com representantes regionais, o Conselho promove união, compartilhamento de estratégias e fortalecimento das missões. Esse passo consolidou a igreja como um movimento global. A Igreja do Evangelho Quadrangular e sua missão. Agora vamos explorar a presença da Igreja do Evangelho Quadrangular ao redor do mundo, suas estratégias missionárias e estatísticas regionais. Desde sua fundação em 1927, a Igreja cresceu exponencialmente, alcançando países em todos os continentes. Vamos entender como essa missão tem sido conduzida e os desafios enfrentados em diferentes regiões. A Igreja do Evangelho Quadrangular na América Central. Desde sua chegada em 1920, a Igreja tem expandido sua presença na região
estando atualmente em Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. Com cerca de 824 igrejas estabelecidas, seu crescimento foi impulsionado por ações humanitárias e pelo evangelismo infantil. As estratégias incluem a capacitação de lideranças e a troca de experiências entre missionários. A solidariedade tem sido uma ferramenta essencial na expansão da igreja nessa parte do mundo. A Igreja do Evangelho Quadrangular na África Oriental. O Quênia foi o primeiro país da região a receber missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular em 1984. Desde então, o trabalho se expandiu para Burundi, República Democrática do Congo, Ruanda, Sudão, Tanzânia e Uganda. Com mais de 460 congregações estabelecidas, a igreja investe no treinamento de pastores, oferecendo cursos formais e informais para garantir que a palavra de Deus alcance cada vez mais pessoas. O Life Bible College, localizado em Kampala, desempenha papel essencial nessa formação. A Igreja do Evangelho Quadrangular na Europa. A resistência ao Evangelho é um dos desafios mais difíceis para a Igreja do Evangelho Quadrangular nesse continente. A crescente influência do islamismo também preocupa os missionários. Diante disso, a Igreja do Evangelho Quadrangular estabeleceu 7 objetivos estratégicos, incluindo treinamento de pastores, desenvolvimento de um conselho regional e fortalecimento das igrejas locais. Atualmente, a igreja está presente em 20 países europeus, entre eles Alemanha, França, Reino Unido, Espanha e Itália. O foco principal é criar comunidades cristãs saudáveis e ativas, promovendo o crescimento do evangelho na região. Estatísticas regionais. Hoje exploraremos a expansão da Igreja do Evangelho Quadrangular em diferentes partes do mundo, abordando o impacto missionário, os desafios enfrentados e as estratégias para fortalecer a presença da Igreja em várias regiões. Iniciaremos com uma visão geral sobre o crescimento da Igreja do Evangelho Quadrangular e, em seguida, detalharemos cada região especificamente. Vamos junto conhecer esse trabalho e entender melhor como Deus tem operado em diversas partes do mundo? A Igreja do Evangelho Quadrangular na Índia e Sri Lanka. Nesta região, a Igreja tem se estabelecido enfrentando desafios significativos como a diversidade linguística e as barreiras religiosas. A principal língua falada é o inglês, seguido pelo nepalês e hindi. Em termos de religião, 40% da população é muçulmana, 38% hindu, 18% budista e apenas 1,5% cristão. O trabalho missionário nessa área busca expandir a pregação do Evangelho, fortalecendo igrejas já estabelecidas e alcançando novas comunidades. A Igreja do Evangelho Quadrangular no Pacífico Sul. A Indonésia apresenta desafios devido à resistência religiosa. A Igreja Quadrangular no Pacífico Sul, essa região, apresenta grande abertura ao Evangelho com igrejas estabelecidas em diversos países. Apesar disso, a Indonésia enfrenta certa resistência. Missionários são treinados para expandir o alcance do Evangelho, focando em comunidades ainda não alcançadas. O trabalho é essencial para manter o crescimento e a consolidação das igrejas na região. A Igreja do Evangelho Quadrangular no Sudeste da Ásia. Com diversidade cultural e desafios espirituais, a região enfrenta forte oposição ao Evangelho devido às influências religiosas dominantes. O materialismo e a instabilidade política são barreiras adicionais. Apesar disso, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem se expandido com estratégias que envolvem o treinamento de líderes locais para fortalecer a obra missionária.
A Igreja do Evangelho Quadrangular na África do Sul. Desde 1929, o trabalho evangelístico tem se expandido. Apesar dos desafios socioeconômicos, a Igreja segue crescendo. O amadurecimento espiritual é essencial para consolidar a liderança e fortalecer a pregação. A Igreja do Evangelho Quadrangular na África Ocidental. A pobreza e instabilidade são desafios constantes. A Igreja se fortalece através da colaboração entre países para expandir o evangelismo e fornecer suporte social. Tópico 3. A Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Fundadores da Igreja do Evangelho Quadrangular. O início da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil foi marcado por dois missionários de grande fé e determinação, Harold Edwin Williams e Jesus Hermílio Vasquez Ramos. Harold Williams nasceu em Hollywood, Estados Unidos da América, e formou-se no Life Bible College, passando a atuar como pastor e missionário. Após servir na Bolívia, ele sentiu o chamado para o Brasil e em 1946, com o apoio de Hermílio Vasquez, chegou ao país para iniciar a missão. Já Hermílio, de origem peruana, formou-se no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus e, após atuar na Bolívia, recebeu a autorização para vir ao Brasil. Juntos, Williams e Vasquez enfrentaram desafios e fundaram a Igreja do Evangelho Quadrangular, disseminando o avivamento pentecostal. A parceria deles foi essencial para a obra de Deus no Brasil, levando a igreja a se expandir com sucesso. O início da obra no Brasil e a igreja em São João da Boa Vista. A Igreja do Evangelho Quadrangular teve início no Brasil em 15 de novembro de 1951, quando Harold Williams e Jesus Hermílio Vasquez fundaram a Igreja Evangélica do Brasil em São João da Boa Vista, como extensão da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. Em 1958, após a Convenção Nacional, adotou o nome Igreja do Evangelho Quadrangular, consolidando sua identidade. Apesar dos desafios iniciais, a obra cresceu por meio de esforços evangelísticos, espalhando-se por todo o país. Hoje, a igreja está presente em mais de 150 nações, com 18 mil igrejas e 40 mil células, impactando vidas e fortalecendo o reino de Deus. As tendas. Uma das principais estratégias de expansão da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil foi o uso das tendas nas campanhas evangelísticas. Em 1952, inspirado por uma visão, Harold Williams trouxe o evangelista Raymond Boegtleig, conhecido por suas cruzadas de cura, para iniciar a primeira campanha em São Paulo. O sucesso foi imediato, com muitos milagres e conversões. As tendas logo se espalharam por bairros e cidades, gerando novos núcleos evangelísticos e igrejas. Ao todo foram 24 tendas doadas por missionários dos Estados Unidos e brasileiros. Apesar dos desafios, essa estratégia foi essencial para a expansão da Igreja Quadrangular no país. A Igreja na Praça Olavo Bilac. Com o sucesso das campanhas evangelísticas, Harold Williams e a liderança da Igreja Quadrangular consolidaram sua presença em São Paulo. Em 1957, adquiriram um terreno na Praça Olavo Bilac, no bairro de Santa Cecília, para a construção da sede nacional. A pedra fundamental foi lançada em 1966 e a inauguração ocorreu em 1968, tornando-se um marco histórico. O prédio abrigou a administração, convenções nacionais e a fundação do Instituto Bíblico Quadrangular, posteriormente Instituto Teológico Quadrangular, o ITQ. Esse espaço simbolizou o crescimento da igreja e seu compromisso com a formação de novos líderes para os desafios futuros. Os presidentes da igreja no Brasil. A liderança da Igreja Quadrangular no Brasil foi essencial para o seu crescimento, inicialmente devido a questões legais.
Harold Williams não pôde ser o presidente e em 1951 o reverendo Sir Evangelista Martins assumiu o cargo enquanto Williams atuava como secretário executivo. O primeiro brasileiro a presidir a igreja foi o reverendo Joaquim Pedro dos Santos, seguido por líderes como o reverendo Eduardo Strojewski e o reverendo George Russell Faulkner. Em 1962, o reverendo Mário de Oliveira assumiu a presidência por 26 anos, impulsionando o crescimento da igreja. O sucesso na liderança garantiu a adaptação e expansão da igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. A obra missionária da Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil no mundo tem suas raízes profundamente ancoradas no compromisso com a evangelização global. A Igreja do Evangelho Quadrangular sempre teve em seu coração a missão de pregar o Evangelho a lugares não alcançados. Esse princípio foi fundado por Aimee, a líder visionária da Igreja do Evangelho Quadrangular, e continua a ser um pilar da nossa fé e ação. No Brasil, a missão da IEQ não foi diferente. Desde a chegada do reverendo Harold Williams, a igreja se dedica à evangelização, sendo um exemplo de dedicação missionária. No início, as atividades estavam focadas em alcançar o Brasil, mas ao longo dos anos, o trabalho missionário se expandiu globalmente. Hoje, missionários brasileiros estão em vários países com o apoio da Secretaria-Geral de Missões, que coordena e cuida essas iniciativas. A igreja, por meio de sua infraestrutura de missões, tem enviado e sustentado missionários em locais diversos, tanto dentro quanto fora do Brasil, demonstrando seu compromisso com a expansão do Evangelho em todas as partes do mundo. O projeto indígena Kaxinawa é um marco das missões brasileiras. Iniciado em 1955 no Peru, enfrentou desafios, mas resultou em grandes conquistas. Como a tradição da Bíblia, em 1968, e a alfabetização dos Kaxinawa, a evangelização começou em 1980 com a primeira conversão em 1981 e a formação do primeiro pastor indígena em 1988. Nos anos 2000, os Kaxinawa realizaram viagens missionárias ao Brasil, expandindo o Evangelho. Hoje, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem uma igreja liderada por indígenas na comunidade Novo Recreio e presença cristã em quase todas as 12 comunidades Kaxinawa no Brasil. O projeto Margarida, lançado em 2014, reflete o compromisso da Igreja do Evangelho Quadrangular com a saúde e o bem-estar das mulheres. Com foco na prevenção do câncer de mama e doenças cardiovasculares, o projeto une cuidado físico e espiritual. Com 2 unidades móveis e uma fixa em Belo Horizonte, já percorreu 14 estados, realizando cerca de 30 mil atendimentos até 2019. Além da assistência médica, oferece apoio emocional e espiritual, renovando a esperança das mulheres atendidas. O projeto Margarida exemplifica como a igreja pode impactar vidas e promovendo saúde integral e difundindo a mensagem do Evangelho. O projeto Lucas é uma iniciativa impactante da Igreja do Evangelho Quadrangular que une assistência médica e evangelismo com uma equipe de profissionais da saúde como médicos, dentistas e enfermeiros. O projeto leva cuidados essenciais a comunidades carentes, especialmente aos finais de semana e feriados. Além do atendimento médico e odontológico, oferece palestras educativas, distribuição de medicamentos e apoio espiritual. Durante as ações, o Evangelho é pregado, proporcionando não apenas saúde física, mas também renovação da esperança. O projeto Lucas exemplifica a missão da IEQ de atender às necessidades físicas, emocionais e espirituais, levando amor e transformação a diversas famílias no Brasil.
O projeto Tendas Modernas é uma iniciativa estratégica da Igreja do Evangelho Quadrangular para expandir sua presença missionária no Brasil. Seu principal objetivo é estabelecer novas igrejas em cidades onde a denominação ainda não está presente, alcançando mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Sob a responsabilidade dos conselhos estaduais, de diretores e suas secretarias de missões, o projeto envolve a identificação de locais adequados para a instalação, a busca por líderes comprometidos e uma forte base de intercessão inspirado no modelo das antigas tendas evangelísticas. O projeto visa criar espaços de culto e comunhão, promovendo o crescimento da igreja e a transformação de vidas. As missões internacionais da IEQ refletem o compromisso da igreja em espalhar a palavra de Deus, especialmente em países onde a pregação cristã enfrenta grandes dificuldades. Atualmente, a IEQ Brasil possui 18 missionários atuando em 8 campos ao redor do mundo, incluindo locais de risco elevado como a Ásia Central, Moçambique e Paraguai. Muitos operam em segredo devido à forte perseguição religiosa. Esses missionários representam a coragem da IEQ em cumprir a grande comissão de Cristo, levando esperança e mensagem de salvação a lugares desafiadores. Por questões de segurança, seus nomes e localizações são mantidos em sigilo.